Bora nessa então. 3, 2, 1. Olá, olá, galera, tudo bom? Mais uma inovação descomplicada aqui do nosso podcast Lancei Essa. Estamos aqui com um grande amigo, sócio, entusiasta, pai de uma amiga minha, não sei qual é a relação que a gente tem. Cara, Vitão, Giba, e você muito tem um obrigado. admirador aqui diante de você, né? Opa, obrigado, Você é um cara. cara incrível, eu te adoro. Obrigado, obrigado. Cara, Giba, olha, a tua mini bio, que não é nada mini, eu vou deixar pra você mesmo se apresentar, viu? A única coisa que eu tenho é agradecer mesmo aqui pela tua vinda, né, pela tua abertura, teu tempo, na pré-conversa, na conversa que a gente vai ter agora. E assim, tô muito animado, você sabe que é um dos temas que eu mais gosto. E, como eu falei, gente, vocês vão ver aqui um negócio meio doido, porque é difícil juntar o lado humano, como vocês já viram aqui, com o lado da tecnologia, e esse cara é expert nisso. Muito obrigado, Giba. Gratidão, querido. Bom, Mini Bill, falar da gente é sempre complicado, né? É, Eu aprendi que legal mesmo, antes de falar por onde passou, que cargo assumiu, eu prefiro me identificar como um ser humano, né? Sou um ser humano que é muito grato à vida, que tem uma felicidade enorme de viver, tenho um prazer enorme em ter constituído uma família magnífica, né? Maravilhosa, com um casamento longo aí já de 35 anos. E a Margarete me faz lembrar, e eu faço questão de 37 de namoro, né? Com um músico maravilhoso como filho, né? O Alan, lá em Portugal. Uma menina incrível do audiovisual, do cinema, a Marina, lá no Rio de Janeiro. Com uns cachorrinhos bacanas, né? Também em casa. E a vida é muito positiva e a gente tem, assim, uma alegria muito grande de poder colaborar nos temas em que o universo me inoculou, né? Como dom, como talento. E quais foram esses dons e talentos? Eu me formei no comércio internacional, isso já tem aí cerca de 30 anos, né, que eu tenho uma experiência nos negócios internacionais. Eu fiz uma pós-graduação na Universidade de Brasília, na Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília, em Tecnologia da Informação, e ao longo da minha vida, no campo privado, sempre empreendi, né, minha primeira empresa foi com 18 anos de idade, no mundo privado sempre estive ali muito à frente dos meus próprios negócios, mas em algum momento da vida, a uma certa altura, me foi dado um privilégio impagável, né, que foi ir para governo. Eu vivi uma experiência de 7 anos em governo. Ajudei a fundar a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, ligada ao Ministério, né, do Desenvolvimento do Comércio Exterior, e depois fui levado, lá eu dirigi a política pública de TI e Telecom de todo o país, e depois fui levado, outra grandiosa oportunidade, para a Apex, para a Agência de Promoção de Exportações e Investimentos, e lá também fiquei mais 3 anos e pouco, abrindo os escritórios do Brasil no mundo inteiro, viajando quase 180 dias por ano. Rodei mais de 40 países, alguns 15, 20 vezes. Um dia estava em Cuba, outro na Arábia Saudita, outro na Polônia. Né? Era uma vida bem interessante, né? Bem dinâmica. Cruzando os Oceanos, acabou saindo um livro, né? E esse livro demorou bastante para ser lançado. Mas é isso, eu sou... Entre o ser e o ter, né? Entre o C e o T, né? Que primeiro foi lançado em Portugal com o tema empreendedor e espiritualidade. Esse campo da espiritualidade me acompanha, e talvez o elo entre a visão internacional, a tecnologia e o que eu prego hoje, o humanismo digital, tenha vindo desse lugar da meditação que eu estou há 35 anos dedicado. Então é isso. Se eu puder definir e resumir, não ficar longo. O cara também é experiente pra caramba, deve ter falado isso várias vezes, né, Gil? Cara, muito bom, muito resumido até. E assim, hoje, assim, o que a gente normalmente fala aqui, cara, é trazer mesmo como que a gente pode descomplicar a inovação Tema ótimo. para quem tá nos ouvindo, quem tá nos vendo, porque a gente tem uma dificuldade muito grande, porque, primeiro, os nomes são todos em inglês. Os que não são em inglês é aquele meio. Cara, vocês já devem ter ouvido isso por aí, mas embedar. Muito. A turma pega a palavra em inglês e E a transforma em verbo, portuguesa, né? né, aqui no Brasil, né? Muito. Então, assim, quando eu vou integrar uma coisa, quando eu vou embedar. Né? Tem várias outras que já até viraram palavra na língua portuguesa, mas hoje em dia a língua é uma dificuldade muito grande. O acesso, a gente nem sabe o que é isso. Né? A gente tá vivendo uma grande transformação aí, que a gente vai ter uma galera que não vai entender o que é, de fato, tecnologia na Vera. Então, eu trouxe você que é um cara que é muito culto, sabe falar bem rebuscado e bem simples ao mesmo tempo, né, para as grandes massas. E o tema, eu queria explorar muito esse tema do humanismo digital, assim,
E eu queria entender como é que você, primeiro, chegou nele. Qual que foi a origem? Da onde que começou? Você falou do livro, que inclusive a gente pode deixar no link aí, Igão, embaixo, né? O link do livro. E aí eu queria saber onde que começou, assim, porque não foi necessariamente do dia que você nasceu, Não. né? Algum dia esse clique girou e eu queria saber onde começou isso tudo. Esse clique girou, essa pergunta é maravilhosa, né? Esse clique girou há quase 7 anos atrás apenas, né? Porque, de novo, com 30 anos acumulados até hoje na área de negócios internacionais, assessorando negociações públicas, privadas em 40 países diferentes, e depois tendo sido o coordenador do primeiro consórcio de exportação de software da história do Brasil, né? O Brasil, na época, o MIT dizia que o Brasil exportava US$ 100 milhões apenas, e lá atrás, junto com o TechSoft, né, que é o Centro de Tecnologia de Software de Brasília, um abraço aí ao Petit, a gente coordenou a criação do BRAINS, do Brasil Inteligência em Software, e isso fez com que o Brasil mobilizasse, com o apoio de uma tal de Apex, que surgia na época, né, a internacionalização de empresas de tecnologia verde e amarela, né? Então a gente levou para os grandes temas, grandes fóruns do mundo, o posicionamento de que o Brasil era um fabricante de software. A gente tem histórias incríveis relacionadas a essa tentativa, frustrante nos primeiros momentos, mas depois que o projeto decolou, e decolou incrivelmente. Os números que a gente apurou, 10 anos depois, né, isso foi em 99, em 2009, o Brasil já estava com $1,1 bilhões de exportação. Depois, em 2019, foi feita uma nova apuração e o Brasil já estava perto de 1,6, 1,7 bilhões de exportação de TI telecom, né, brasileira. E nós somos bons pra caramba, velho, em automação, num monte de coisa. Mas, enfim, isso tudo foram as experiências práticas lá em chão de mercado, em choques culturais enormes e tal, né? Acontece, por que eu falei que só 7 anos atrás, né? Já que é uma história aí longa. Sempre o lado internacional da tecnologia estiveram presente, como eu disse, também o lado da minha espiritualidade, da qual eu nunca abri mão. Uns 6, 7 anos atrás, por uma questão de saúde, né, eu me vi obrigado a encolher 22 quilos do meu corpo, que eu ganhei no tempo que eu viajei muito e não dava... Nesses 40 países. Uma dieta não dava para fazer, Meio né? quilo em cada país. Impossível, né, cara? E aí, o que acontece? Quando eu fui realinhar mente, corpo e espírito, e isso foi um exercício bem, bem difícil, eu fiz uma dieta baseada num prêmio Nobel, né, um japonês da autofagia celular. Outro japonês, né? É o terceiro que a gente fala hoje. Japonês na minha vida são presentes, né? Aliás, a linha espiritualista que eu sigo é uma filosofia oriental japonesa, né? Que é Seicho no Ie, né? Então, eu fui seguir essa dieta e eu emagreci 22 quilos. E quando eu percebi que o meu corpo estava mudando, eu entendi que eu tinha que aprofundar a meditação. E aí fiquei 96 dias num processo de imersão por conta própria, indo ao deserto, né, entendendo no nível de profundidade, né, por que o Gandhi terminou uma guerra inteira, né, lá jejuando, né? Por que o Cristo foi para o deserto, Maomé, por que tudo isso? E aí eu realmente mergulhei. E quando eu vi o corpo se alinhando com o meu lado espiritual e a mente sempre muito aguçada, né, tentando no intelecto, né, me desconstruir, reaprender, desaprender, né, sempre foi um dom, talvez, uma intuição que eu segui, que eu vejo muita gente acordando para isso hoje. Eu parei. Quando você medita, você, diferente de rezar, de orar, e nada contra, rezem, ore o máximo possível. Mas quando você medita, você não fala, você escuta. Então eu perguntei para o universo qual que era a minha. E o universo me respondeu: vem aí uma ansiedade geral, uma gigantesca aceleração da tecnologia, você entende disso. Você tem pós-graduação nisso, você criou projetos de globalização de empresas de tecnologia brasileira, você tem uma visão de mundo conectada internacionalmente, você adora ser humano, você entende do ser humano em diferentes nuances, que foi um privilégio, né? Todas as raças, todas as cores, em 40 países eu conheci de tudo, né? E tem aí o caminho da espiritualidade como prioridade, né? Então, qual é a tua dúvida? É aí que você tem que atuar. Aí eu larguei, eu literalmente rasguei contratos que eu tinha em dólar, em euro, né? Na exportação, na importação de imobiliário, de um monte de coisa. Eu tinha um cliente em Portugal que eu levava para Dubai, dei de presente para alguns parceiros meus e tomei a decisão dificílima, mas zero arrependimento,
de me dedicar exclusivamente a negócio de base tecnológica. A minha empresa, Going Global Consulting, ela acaba de completar 13 anos e isso aconteceu nos 6, quase 7 primeiros anos de vida dela. De lá para cá, a minha dedicação pessoal, espiritual, empresarial, tudo que eu faço está voltado a colaborar com o ser humano na transição tecnológica, no impacto disruptivo que essas inovações estão trazendo. E aí, quando você me convida para um podcast com a finalidade de descomplicar a inovação, eu acho isso, para mim, um privilégio, uma oportunidade de cumprir a minha missão. Aí é nosso de te receber aqui, né? E, cara, Giba, assim, essa tarefa não é fácil, não. Só uma dúvida, você ficou 90 e poucos dias, 96 dias com uma única refeição a cada 24 horas, e isso aonde você tava? em casa. Em casa? Não me recolhi em nenhum mosteiro. Aham, Já estive em outras aham. imersões, em outros lugares, mas dessa Ah, vez com a profunda colaboração da minha esposa, né? E foi em casa mesmo. Me recolhi e a disciplina teve que ser muito grande, né? Mas o resultado é pro resto da minha vida. Maravilhoso, maravilhoso. certamente. Alguma coisa que você se arrepende nessa decisão, desse movimento que você fez? Zero. Pelo É. contrário, assim, eu me arrependo de não ter feito antes. Mas talvez eu não estivesse preparado para desapegar, né? Talvez a ideia que o taoísmo nos dá aí algumas mensagens lindas de vida, né? Eu comecei, ainda tô tentando entender, né, com mais profundidade, que o Vedanta fala, que o taoísmo fala, que é o flow, né? Todo Uhum. mundo vira moda, as palavras viram moda, né? Tudo vira moda. Sim. Mas é mais ou menos como o Ailton Krenak, que eu acho que é um dos maiores pensadores do Brasil, essa liderança indígena, que não só tem mestrado, como hoje é um membro da Academia Brasileira de Letras, né? Quando foram perguntar, mas você não acha que estão banalizando muito a ayahuasca, né? E ele falou, não, mas isso o ser humano é assim mesmo. Eu quero ver eles conversarem com o espírito da árvore. Então, tentando com muita modéstia, né, me aproximar de um pouquinho dessa visão do Aham. Krenak, eu acho que a gente tem que ter esse esforço, sim, porque não é fácil. O letramento digital é urgente, a exclusão digital é enorme, as empresas estão reproduzindo um conceito de plataformização da vida. Eu acho que os negócios, depende dos negócios, eu tenho empresa, Sim. né? Eu participo pelo menos de 6 empresas hoje. Aham. Estou no conselho, eu presido a Fundação Assis Chateaubriand, né, do Grupo Diários Associados. Tenho várias responsabilidades, eu não perco meu pragmatismo, né? Aham. Que é no maior tempo da vida. Precisa Certamente. faturar, precisa render, precisa contratar pessoas certas, liberar as que não funcionam, né, do ponto de vista da expectativa da corporativa. Tudo isso é natural. Não, a diferença é com que espírito, com que alma. Então, quando alguém no mundo empresarial vira para mim e fala, eu não gosto de falar minhas coisas porque dá errado, o segredo da alma do negócio, e eu falo, você tem razão. Mas pode ficar melhor se você mudar um pouco a frase e colocar a alma é o segredo do negócio. Então, o que Perfeito. eu quero resgatar no mundo empresarial, no mundo empreendedor, e particularmente naqueles que estão fazendo escalar tecnologias que sequer às vezes sabem o seu impacto, o seu efeito, estão reproduzindo algoritmos, que estão reproduzindo práticas, né, de algumas grandes empresas, né, que não tem necessariamente um princípio ético, que a gente possa, no mínimo, chamar a atenção nos conselhos que participam, nas consultorias que eu dou, sobre o lado humano. Perfeito. Eu imagino que, se for pensar em como você tá fazendo essa batalha, eu não consigo ainda entender, assim, como é que é primeiro, o teu estômago, porque certamente nessas 6 empresas, em vários conselhos e tudo mais, eu imagino que nem sei lá, nem 10% da galera, ou até menos, esteja alinhada com essas filosofias, pensamentos das quais eu compartilho também, mas é que eu sou um mero host. Mas eu vejo que a gente até já falou isso aqui num outro episódio. Até o Igão, depois pode botar esse episódio aí que a gente conversou sobre essas relações humanas e a tecnologia. Eu fico pensando, cara, quais são as forças, as munições, assim, algo mais potente visando a exclusão digital, a necessidade grande que a gente precisa de acesso à tecnologia, né, e qual que é, assim, o caminho que a gente poderia dar mais potência para isso? Depende do perfil da empresa, depende do perfil dos líderes, né? A gente vai poder municiar com certas ferramentas ou outras. Não adianta você ter um holofote num quartinho pequeno,
E não adianta querer iluminar um estádio de futebol com poucas velas. Uhum. Então, a sabedoria, isso é muito dos orientais, está na adequação. Na adequação. Talvez a gente não consiga fazer uma transformação de conceito, de valores e de princípios muito instantaneamente, mas se você se agrega, se atrela, se você traz valor agregado para o negócio das empresas, com as quais eu estou envolvido como sócio, e outras com as quais eu estou envolvido como fornecedor de serviços, de consultoria, de mentoria, do que for, o pragmatismo de trazer negócios para a empresa te faz ser ouvido. Então, essa é uma estratégia que eu utilizo. Perfeito. E funciona, e dá muito certo. Uhum. Porque é difícil ouvir alguém que está ali, primeiro, eventualmente, que não tem um comprometimento com aquele negócio, né? Já quem está no dia a dia, quem está comprometido e quem tem a capacidade de transformar contatos, né? O network, todo mundo fala, em contratos, né? Torna-se bem mais fácil você ser escutado. Uma outra coisa é o exemplo próprio. Eu não quero aqui ficar me auto-reconhecendo de nada. Eu sou alguém em absoluto estágio beta, né? Eu não posso admitir a não desconstrução. Do dia que eu perder a noção, eu acho que qualquer ser humano que pensa que está pronto e não tem nada para aprender, né? Ele realmente já está jogando fora a preciosidade chamada vida, né? Então, eu não estou pronto. Mas eu procuro ter coerência. E a coerência é com o meu dia a dia, é com a forma de eu tratar quem quer que seja, é a forma de eu compreender e trazer exemplos concretos do mundo corporativo de como fazer o bem dar lucro, né? De como ter uma atitude ética, né? Evita problemas graves, né? E como ter qualidade, vamos dizer assim, na forma de empreender. Vou dar o exemplo de investidor, né? Que é um dos critérios. Quando alguém é chamado e se torna um investidor, disso você entende muitíssimo bem, né? Então, o sujeito tem lá, ou a empreendedora, né? Englobando mais aqui, tem lá alguns dos seus critérios. Qual é o ticket que ela está disposta a investir, qual é o perfil setorial que ela tem um network, uma competência maior para agregar valor, correto? Eu também tenho isso, mas eu procuro ter uma meia dúzia de critérios que são bem diferentes dos normais. E alguns investidores, amigos, né, com quem eu convivo, dão risada e alguns confidenciam que já se sensibilizaram e passaram a adotar. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: essa startup ou esse negócio, ele realmente colabora para melhor com a vida humana? Sou humanista digital. Para ter uma pergunta. Ou alguém, não sou humanista digital, alguém com o critério de servir, de ter o sentimento. A razão social de verdade, né? Razão social, objeto social, né? Então tá claro, né? Colabora, é o critério número 1. Não, mas é uma puta oportunidade, os meninos são de ouro, tem uma menina lá de Harvard, não sei o quê, já tem 5 investidores, eles querem você a bordo, tá? Não, tudo bem, mas o que é que eles fazem? E francamente, né? Faz a diferença? Agrega valor à vida? Sim ou não? Número 1. Número 2. É escalável? Esses são os critérios normais, né? Se eu pegar no telefone hoje, agora, com os meus relacionamentos globais, eu consigo agregar valor para o negócio, seja trazendo clientes, ou seja, trazendo investidor, se eu conseguir no tempo zero aplicar, né, e agregar valor, bacana. Critério número 4. Tem margem, porque todo negócio inovador, e aí nós estamos nesse tema, e isso eu aprendi com um grande empresário brasileiro, ele precisa ter margem. Todo negócio, mesmo que não seja tecnologia. Se ele é novo, se ele é inovador, ele tem que ter margem. Por quê? Porque vai dar errado. Porque vai errar, porque vai ter que corrigir. E se você não tem margem, não tem gordura, ele morre na entrada. Ele morre logo na saída, né? 5, equipe. Quem é o time? É gente tóxica, não é? Não é só a competência, não. A competência é default, né? Mas qual é o padrão de qualidade dessas relações, né? E sexta, isso é uma aventura ou é uma cauda longa, né? Que eu vou me envolver, né? É alguém que está doido para vender para o primeiro que aparece e nada contra. Eu já participei de empresas que esse era o objetivo. O peso desse item sexto para mim era um pouco menor porque eu dou peso também, né? Entendeu? E eu mergulhei para dentro e deu certo e vendeu e tudo bem, compreendeu? Mas desculpa, eu alonguei um pouco, mas era para te dizer que são critérios que alguns dos investidores muito frios, né? Num Shark Tanks que eu fui na UNB, foi muito engraçado. E fizeram uma prévia com as startups e o cara dizia, ó, eu vou querer teu sangue. O cara dizia, eu vou exigir
né? O teu suor, eu vou dizer, Aham. eu vou querer a alma. Sua alma tá Se a bom. alma, se a alma vier e todo o resto que é necessário para o negócio, estamos dentro, entendeu? Então eu acho que não é tão difícil de convencer quando você é coerente e quando É. você agrega valor. E, ficou na minha cabeça isso. Nesses 7 anos, você já passou por alguma situação que não necessariamente você precisa dizer aqui, mas já passou por alguma situação de incoerência forte que te doeu nessa sua jornada? Com certeza. De É. sair da operação, de sair da. Não, mas eu falo incoerência sua própria, de falar assim: "Cara, como é que eu tô fazendo isso?" Olha, eu li um livro que. Nós vamos dar algumas dicas de livro aqui, né? É impossível não falar. Eu li um livro que me fez chegar a uma conclusão nesse Aham. sentido. Que é o livro do Adam Grant, com T de tatu no final, Adam Grant. É um dos maiores psicólogos da atualidade, as Big Techs todas contratam esse cara, o Bill Gates, inclusive, escreve, né, na capa, na anticapa, sei lá, do Aham. livro dele. Os livros dele são magníficos. E ele tem um livro que é uma grande, talvez uma das maiores lições sobre generosidade e prosperidade, que alguém já pode ter lido. Chama-se Dar e Receber. Uhum. É fantástico. Ele diz que existem nas relações 3 arquétipos com os quais qualquer um de nós, lá na família, no trabalho, na universidade, em todo lugar, você vai se deparar ao longo da vida com 3 arquétipos, Uhum. que é o doador, Uhum. espírito de serviço, espírito convicto de entrega, né? O tomador, os vampiros da vida aí, né? Uhum. Os tomador na mão grande, os que se aproximam, Obsessor. né, até muito sedutores e tudo mais, Sim. vem obsediar a tua vida, teu negócio, entendeu? Mas no fundo ele tá querendo o que é teu, né? Se associa de certa forma, mas é um tomador. E um perfil que eu não conhecia, e é muito interessante, que eu não vou ficar aqui explicando a profundidade dos arquétipos, não daria tempo, que é o compensador. Que é alguém que tem, não, eu topo, mas qual é minha contrapartida nessa Aham. história? E o livro faz uma pergunta logo na entrada. Até o final desse livro vai ficar claro para você quem, na verdade, é mais feliz. E eu não posso dar spoiler. Você tá de Mas sacanagem. ao ler, não, tu não lê, pô. Mas ao ler o livro até o final, esse é um psicólogo que nada do que ele fala é uma mera teoria. Ele faz uma amostragem de campo com 2.000 pessoas, em muitas empresas de banco, setor financeiro, tecnologia, é magnífico. E ele vai mostrar, porque respondendo a tua pergunta, esse livro me fez ver. Fica claro dizer que o tomador não é um perfil muito legal. Aham. Mas eu fiz um exercício muito duro, muito difícil. Falei, ao longo da minha vida, com quem eu agi como tomador? É difícil você Uhum. encarar. Uhum. Eu, graças a Deus, não foram muitos, mas eu identifiquei alguns casos em que eu Ele tinha. consegue reconhecer isso. Talvez eu não tivesse essa noção na época. No momento, Mas, talvez mas não. o fato é que eu fui. Aham. E aí, para aqueles que eu consegui ainda ter algum contato, eu pedi perdão. E para quem não consegui contato, eu também pedi perdão. Nas minhas meditações, na minha emanação, né? E aí eu pude, nesse exercício, perceber talvez algumas incoerências nesses critérios, onde o dinheiro falou um pouco mais rápido, um pouco mais alto. Graças a Deus foi um ou no máximo 2 casos em que eu tive que corrigir a rota e um deles eu saí do negócio. Uhum. Eu entendi que eu não estava contribuindo. Uhum. Tava desalinhado. E não era um problema dos outros, era um problema da minha entrega. Uhum. E aí eu tive a coragem de passar adiante. Justo. Justo. Humanismo digital, Giba. Dá uma referência, assim, pra gente do termo, Beleza. falar referências, tanto brasileiras quanto de fora. O que a galera tá fazendo nessa temática? Tem bastante coisa, graças a Deus. Mas vamos só contextualizar um pouquinho, né? Tem Perfeito. algumas frases que eu gosto de usar, que é o meu papel como humanista digital, é temperar a tecnologia com calor humano. Ok? Então quem é o maluco de dizer não usa IA, não usa blockchain, não implementa a automação XYZ lá da vida, né? Onde, de repente, a competitividade da empresa, do negócio, hoje, eventualmente, depende daquilo. Uhum. Sim. Não se trata de você, então, querer dar ré na evolução tecnológica. Isso ninguém vai conseguir. Uhum. Não dá mais. É inviável, é impossível. E não é o caso, né? Mas uma vez aplicadas essas tecnologias, que cuidados eu tenho para, de fato, né, eu entender o espectro de impacto social dela?
Vamos lá, o Instituto, devagarinho eu vou falando as coisas também que eu tenho. Você sabe, eu presido o Instituto Iluminante de Inovação Tecnológica. Sim. Aí, quando eu assumi há 5 anos e pouco atrás, eu pedi, o pessoal concordou, nós adicionamos e impacto social, Uhum. né? Falar no futurismo, onde eu estou ali, né, atuando como palestrante e tal, é olhar quais são os tsunamis que estão vindo e como a política pública, por exemplo, ela pode se preparar. Então, quando ninguém discutir LGPD, que hoje, estando em vigor já há poucos anos, ela pode dar uma multa de 50 milhões, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e se não forem observados alguns critérios sobre a coleta do dado, a armazenagem do dado, publicidade do dado, distribuição do dado e eliminação do dado, de uma padaria a um banco, a multa pode chegar de 50 milhões a um percentual, não me lembro, mais 2 ou 3% do faturamento. Você pode quebrar uma empresa. Mas quando ninguém falava disso, quando esse tsunami estava para vir e impactar não só o setor de tecnologia, mas a vida, né, do empresariado brasileiro, nós conseguimos a Sala Petrônio Portela lá no Senado Federal e fizemos um grande debate trazendo a turma da Europa de quem nós copiamos a lei. Uhum. E nós antecipamos em 2 anos essa história. Então, lá pelo Iluminante, quando a gente foi fazer um grande debate sobre drone, já na época a gente estava discutindo se um dia ele seria aplicado na área militar. E hoje nós estamos vendo as guerras usando. Uhum. Então, essa não é uma reflexão de agora, né? Graças a Deus, algumas pessoas ali cuidando, né? Para que a adoção tecnológica ela tenha que ter o pesos e contrapesos, né? A questão comparativa dos regulatórios de inteligência artificial europeu e americano, nós estamos o tempo inteiro tentando difundir, né? Escrevendo artigos, falando, influenciando o Congresso, que está para votar e provavelmente vai ser em novembro, né? O regulatório brasileiro, para entender o que não pode frear a evolução dos negócios, mas ao mesmo tempo não pode gerar um desemprego em massa. Então, uma Uhum. coisa é alguém criar lá no Vale do Silício um negócio super disruptivo que não precisa de gente, outra é na Índia, É. outra é na África do Sul, outra é no Brasil. Essa é uma realidade diferente. Então, ao mesmo tempo que a gente fala que precisamos temperar essa tecnologia com o calor humano, é entender os estágios de adoção, é entender a intensidade de adoção, é compreender a forma de pegar como um Walmart, né, trazendo o case, né? Claro que a Amazon estragou um pouco a vida do Walmart, mas com 4.000 e tantas lojas agora que o Walmart tem ao redor dos Estados Unidos, eles estão reinventando no Phygital, né? Eles entenderam que ele pode virar um centro de distribuição. Então, eles estão aproveitando o melhor do e-commerce e Uhum. usando a própria estrutura, que era um passivo, que era Uhum. custo de Já loja, tinha. mas agora convertendo como centro de distribuição, né? Então, as empresas estão pivotando nesses modelos. A Magalu, quando veio a pandemia, ela estava pronta para o digital, graças ao filho da Maria Luísa Trajano, Uhum. que foi um visionário ali, né? Então, eles conseguiram. Mas quando você pega a Magalu, ela está lá com a sua política de diversidade, né? De contratar negros, de priorizar mulheres em cargos hierárquicos, né? E isso foi alvo de críticas. Foi Uhum. todas as mudanças Nossa, que foi envolvem a gigante. humanização é mimimi, gente de esquerda. É. Eu não sei, hoje em dia eu não sou nem um lado nem outro, né? Eu sou humanista, né? E eu procuro caminhar no caminho do meio, né? Buda dizia, né? O caminho da luz é o caminho do meio, né? Então é tentar trazer um pouco de coerência, porque do contrário você tem um modismo de adoção tecnológica. Então todo mundo está adotando, eu também tenho que adotar. Aí você pega o Silvio Meira, que é uma das cabeças mais privilegiadas desse país, eu diria um dos maiores pensadores de tecnologia do mundo, né? Ele solta um artigo dizendo que nós estamos no tempo da pedra lascada ainda da IA, Uhum. e na ocasião que ele escreveu agora tem bem menos, né? Ele dizia, nos próximos 800 dias o mundo não será mais o mesmo, né? O que Não disse é nem mais em ano, né? Assim, apesar de passar de um Isso. ano, de 2, mas ele já tá colocando em dia. Né? Mas foi curioso, sabe por que ele usou isso? Porque ele diz o seguinte, olha, o grego falado por Sócrates até os tempos modernos, não, o grego arcaico, até chegar os tempos modernos, de Sócrates ao tempo moderno, consumiu 1.200 anos para a evolução da linguagem. E ele dizendo que a emulação da linguagem, Uhum. né? Na verdade, o ChatGPT, ele Uhum. emula algo que era único do ser humano diferencial. Sim. Único diferencial humano. Sim. E esse é o ponto da reflexão. Quando você pergunta a referência, o Yuval Harari, Uhum. né? Vamos chegar a falar um pouco dele. Mas o Silvio Meira diz o seguinte: 1.200 dias depois
do lançamento do ChatGPT é o tempo que o Silvio Meira calcula para uma grande disrupção humana. A partir do momento agora, com o que diz o Yuval Harari, que a humanidade está sendo hackeada de diversas formas, não só para o bom uso das tecnologias para medicina, para monitoramento de biosinais, né? Para melhorar os procedimentos e processos de uma rede, de uma operadora de saúde, ou do que for, o que é massa, maravilhoso, mas a linguagem, isso é a única coisa que sempre nos diferenciou no processo evolutivo. E agora essa emulação, ela nos coloca num outro estágio, né? E esse estágio que, longe de mim aqui, Black Mirror, distopia, eu também não topo os radicalismos, né? Mas, de alguma maneira, a ficção alerta para algumas coisas, né? Sim. Em que, de repente, você pode estar, daqui a pouco, servindo, né? As máquinas. Nós tivemos o caso do McDonald's, que passou por uma crítica grande, porque a galera que é early adopter, né? Os que adotam tecnologia entusiasticamente, né? Independente de qualquer coisa, né? Paga o preço do último iPhone, uma fortuna, até que ele escale e baixa o preço, né? Eles cumprem um papel, né? De Sim, ajudar a sim. baratear, né? A escalar, nada contra os apaixonados, eu já fui muito assim também, né? Mas o McDonald's é criticado, num primeiro momento muito elogiado, porque alguém falou, puta, muito massa agora, né, cara? Tu não precisa de ninguém, né? Você não precisa de gente, né? Você não perde tempo com gente. Você chega lá na loja, você mesmo faz seu pedido, não sei o que lá, tal. Opa, deixa eu pensar nessa frase que eu acabei de falar, né? Amanhã pode ser o seu lugar, né? No mundo que está sendo deletado, compreendeu? Então, você me pede algumas referências, né? O Yuval Harari, ele vem alertando nos seus 3 livros. Eu li o Homo Sapiens, né? Talvez uma das retrospectivas antropológicas mais fantásticas. Ele é um historiador israelense, né? Depois ele lançou, aí pirou o cabeção geral, meu, inclusive, que é o Homo Deus, sim. que é quando ele vai dizer das previsões, né, mais arrepiantes, e muitas delas estão aí acontecendo, muito acelerado, por isso que ele está muito atual nos debates, né? Ele senta com Zuckerberg, com Gates, ele senta com todo mundo aqui. Com Sam, né? Com todo mundo, e bota o dedo na nariz da turma e diz, não, vocês estão indo por um caminho que põe o mundo em risco, desse jeito não é legal. Então tem muita gente, quando você vai para o Fórum Econômico Mundial de Davos, tem um cara sentado numa cadeira lá que eu gosto muito, e ele é o dono da cadeira de IA do Fórum Econômico de Davos. É ninguém menos do que o Kai-Fu Lee. Kai-Fu Lee quem é? Um baita de um engenheiro chinês que teve na Microsoft e na Google, contribui muito com a evolução de IA nesses lugares, voltou para a China, montou o seu fundo de investimento, tem um negócio, eu não sei o tamanho, quantos bilhões ele movimenta, mas Kai-Fu Lee, ele tem sido também um grande evangelista do humanismo na tecnologia. Então, são pessoas que têm uma relação com tecnologia muito profunda e que também sabem os perigos e estão a alertar. Eu tento, como humanista digital, aqui no Brasil, presidindo o Instituto, em todo lugar que eu estou, fazendo palestra pelo Brasil, até em Portugal, aonde eu sou chamado, reverberar alguns desses alertas e dar os meus próprios alertas. Mas não é sempre jogando contra, né? É dizendo ao contrário. Não é jogando contra, mas é ao contrário. Né? Como que a gente pode escalonar? Quando você me pergunta, eu digo, depende do perfil da liderança, depende do objetivo, depende da situação que a empresa se encontra. Né? Às vezes, pivotar o negócio da empresa não necessariamente exigiria tanta tecnologia. O Walmart está pivotando um conceito. Concorda comigo? Sim, total. É uma mudança de conceito apenas, né? Então, não necessariamente precisaria ele estar... agora, sem ele usar o e-commerce, sem ele usar, daqui a pouco, o meta-commerce, né? De um metaverso, pode ser que ele não consiga os objetivos dessa pivotagem, né? Eu não sei se estou te respondendo. Tá indo no caminho maneiraço. Inclusive, tem vários checkpoints aí que eu fiz. Vamos lá. E, assim, nesse ponto, o que eu, só contribuindo também, tirando um pouquinho o chapéu de roxo, o que eu penso? E já ouvi falar, agora, não lembro, eu não gosto muito dos gurus, mas eu acho que foi um deles que falou, aquele Sadhguru, indiano. Sim, gosto muito dele. Ele falou, cara, o caminho vai ser o caminho da espiritualização mesmo, dessa relação, né, com a tecnologia, e não vai ter como frear, mas a partir do momento que
pelo menos 1% da população começar a se espiritualizar e olhar para o seu próprio eu, né, no sentido não egoísta, mas no sentido de evolução antes do interno e depois para o externo, a chance do resto do mundo se espiritualizar também é muito grande, porque esse 1% tem um poder muito grande, uma potência muito forte de conectar e também influenciar os outros positivamente. E aí na pergunta que eu fiz, eu penso que pode ser esse, né, Caminho. um possível caminho, mas eu acho que esse prazo vai ser tão grande. Mas você me deu um gancho que talvez possa contribuir muito. Foi muito legal a tua intervenção. Porque eu vou complementar que o Yuval Harari lançou um livro no meio do caminho, porque ele tinha lançado um negócio que é o passado humano, né? O Homo sapiens. Aham, Depois lá o Homo Deus, aham, lá na futuro. frente. E ele jogou um livro no meio incrível, magnífico, que dá muito suporte para quem quer trabalhar esses aspectos, que são 21 lições para o século XXI. Que eu, Ué, recom- esse eu não conhecia que eu não. recomendo, que é magnífico. Legal. E realmente trouxe equilíbrio ali na Ele é visão. mais novo do que os outros dois? É, Ah, tá. e graças a Deus ele lançou, porque ele estava Ah, nos tá. extremos. E quando eu falei do Kai-Fu Lee, quando alguém, nas palestras dele, né, ou quando alguém em entrevista pergunta, como sobreviver à era pós-digital? Porque a galera já está digital, É, já é, já é. foi, entendeu? Agora, o que é o mundo pós-IA, né? Quer dizer, tem perguntas desse tipo. E o Kai-Fu Lee diz o seguinte, olha, 3 Cs, que vai combinar com a linha do Sadhguru, com Aham, outras visões. Lembro que ele é o cara da cadeira de IA do Fórum Econômico de Davos. aham. Os caras estão lá no Great Reset, né? Um botãozinho de resetar e reiniciar a humanidade. Aham. Ele diz, o primeiro C, eu acho fantástico, né? Ele diz assim, consciência crítica. E aí eu vou chegar no campo da essência que você trouxe. Às vezes nas empresas eu não falo de espiritualidade, Aham. né? Porque pode ser demais, né? Então a gente entra assim no campo, né? Humano, humanismo, sutil, Sim. a essência, né? Tal. Mas estamos falando da mesma coisa, É. né? Mas o primeiro C é consciência crítica. Então o que ele se refere à consciência crítica? É o primeiro grande alerta que eu daria para todos que estão ouvindo isso aqui, né? A inovação, ela não precisa, vocês já devem ter falado muito aqui, ser disruptiva. Ela pode ser incremental, né? Sim, Ela não necessariamente é radical, total. né? Às vezes, pequenas inovações de processo, de conceito, de modelo de negócio, né? Podem trazer o resultado na era atual e futura, né? Que a empresa tem capacidade de alcançar. Uma consciência crítica é algo que depende de você ampliar o seu repertório. Esse ponto eu acho fundamental dizer. O mundo não é e não será nunca mais como um dia foi. Pô, mas Uhum. logo na minha vez, logo... Exatamente, na tua vez, na minha e tal. Né? Dizer o seguinte, se eu achava que eu tinha que estudar, fazer um curso técnico, né? Se eu não tive condições de fazer uma faculdade, Uhum. ou eu tive o privilégio de ser graduado, pós-graduado, né? E a gente dizia, nunca mais quero ver esse negócio na minha vida, acabou, já tirei o diploma. É lifelong learning, amigo. O negócio no mundo que a gente está complexo, né? É estudar para a vida inteira. Ora, mas esse estudar não é necessariamente o estudar acadêmico. A molecada, inclusive, está em tutorial de youtuber. Eu Total. estou vendo universidades criarem trilhas de ensino baseado no conceito de YouTube para poder atrair Aham. o Porque aluno. senão já é. Senão nem matricula. Mas o que eu estou querendo dizer é que qualquer um de nós precisa ampliar o repertório. Eu preciso ter a capacidade de ler e de entender o contraditório. Como é que eu vou ter consciência crítica e discernimento sobre algo para uma tomada de decisão empresarial, de liderança ou de vida, se eu estou baseado na minha bolha? Só na minha forma e no meu ciclo de convivência que reproduz o que eu penso. Correto? Que é o que a gente tá vivendo, a bipolaridade aí. A polarização, ela é provocada pelos algoritmos, obviamente. Quem a essa altura não E aí entendeu. é onde a gente vai chegar também, que eu quero chegar nesse Eu vou ponto. usar até um termo forte para o que eu acho disso, mas vamos lá, né? Se você está na tua bolha e não amplia o teu repertório, é por isso que antigamente os generalistas eram um nome feio, né? Você é um generalista, porque a gente sempre valorizou E muito. vamos chegar nesse ponto aí especialista. também. Hoje em dia, o nome chique, que eu gosto, que me intitulam de vez em quando, pô, Giba, você é um nexialista. E aí eu tenho falado em alguns lugares, o que é um nexialista, né? Vamos pegar o Ozempic. O Ozempic, primeiro que surgiu para diabetes.
Aham. Alguém teve uma sacada, pivotou Aham. e virou emagrecimento. Beleza? Sim. Estão aí criticando que tem um problema aí de cegueira e tal. Enfim, não sei os detalhes. Mas vamos lá, para emagrecimento. Me explica uma coisa, Vitex. Por que executivos da aviação civil norte-americana foram até a Escandinávia, lá no Nordisk Laboratório do Ozempic, bater um papo com o CEO? Que de acho tem a ver o Ozempic, que era para diabetes, para emagrecimento, com os donos de companhia aérea? Aham. Eles foram lá querer entender se isso será uma tendência global, se haverá uma escala global, concorrentes, etc e tal. Porque se for, lá nos roadmaps de futuro deles, empresas, corporações grandes, trabalham com aquilo que é um dos elementos da minha entrega, que é futuro, Uhum. roadmaps de futuro, significa que eles vão ter um impacto no negócio da aviação civil, porque vai consumir menos combustível, o peso do avião. E talvez ele não Que precise loucura. de poltronas tão largas. Sim, que ele tá colocando que o peso médio é X e agora vai diminuir um pouco. Vai ser Inclusive das 0,1. malas, porque o número de roupa é um número menor, compreendeu? Sim. Então, quando alguém pensa, caraca, meu, uma coisa que aparentemente não tem chonga nenhuma a ver com a outra e tem um impacto direto. Isto é nexialismo. Uhum. Então, não dá para você querer ter uma consciência crítica e competência de decisão em alguma coisa se você não está aberto fora da tua bolha a entender e estudar. Olha, consumidor nem se fala, né? Aí o camarada diz, frescura esse negócio de diversidade, mas na hora de vender, você quer vender para todo mundo. Exato. Né? Mas na hora de preparar o produto para o mercado, ter a tua equipe interna, você não tem pessoas que reflitam o teu consumidor? Seja ele homem, mulher, LGPD, QIA+, etc e tal, negro, o que for. Você está lidando, ou essas pessoas são público-alvo? Eu tenho uma bronca desse termo, Uhum. entendeu? Sim. Não, são... Parece que você é uma... entendeu? E todas as treinamentos, todas as metodologias, os grandes autores, de alguma maneira tentam reproduzir esse conceito onde nós estamos formando consumidores, não cidadãos. Né? O segundo C do Kai-Fu Lee, esse está claro. O segundo, ele fala o seguinte: curiosidade. Se você perder a curiosidade, que é o que fez a gente sair do tempo da pedra lá e pousar na Lua lá nos anos 60 e agora está pilotando, né, a 400 milhões de quilômetros uma sonda, olha a capacidade do ser humano, que coisa maravilhosa é o ser humano. Eu sou apaixonado pelo ser humano. É extraordinário o potencial que todos nós temos. Essa é uma potencialidade infinita em comum. É que alguns, sistemicamente, metodicamente, fizeram outros acreditar que não são capazes. Então, quando você chama o caminho da espiritualidade, você está chamando uma tecnologia que ela é muito profunda, muito interna. E esse jogo muda. Uhum. Só para completar o terceiro C e entrar um pouco aí nos ganchos, criatividade. Se eu pegar só a economia criativa, enquanto cadeia produtiva, aqui no Distrito Federal, de onde nós estamos aqui falando, né, gravando esse podcast, movimenta 9 bilhões de reais. Mas não é só falando dela setorialmente, né? É o processo criativo. Eu falo, não, mas você tem que ser inovador. Como vai ter inovação sem processo criativo? Uhum. Então é parte disso que a gente leva para as empresas. Qual é o conforto do ambiente? Qual é a fertilidade para a criatividade fluir ao ponto da inovação surgir? Tem método para isso, tem maneiras de auxiliar isso. Método no melhor sentido do termo, de estimular o processo. Sim, esse processo. As pessoas são ouvidas, são escutadas. Existe a prática da liderança escutatória, porque quem está na bolha não escuta, né? Porque se escuta algo fora do seu padrão, já vaza, volta para a bolha. E aí você pega, só para encerrar nas recomendações e no ponto aí da espiritualidade ou da essência, Dona Zohar, né? Que é a Zohar, né? Dona Zohar, que é uma cientista e filósofa, e eu estou falando de MIT e Harvard, Uhum. né? Que é autora de um livro magnífico, né? Chamado Inteligência Espiritual. Porque a vida inteira as corporações valorizaram o intelecto. Depois veio o Daniel Goleman,
contribuiu muito com o mundo, com a vida, né? Com as corporações, com os MBAs e tal, e trouxe a inteligência emocional. Aham. Então você tinha o QI, quociente de inteligência, o QE, quociente emocional, Aham. e vem agora o QS, da, Espírito. que é o quociente de espiritualidade. O que ela diz? Você pode correr um risco muito sério de alguém com quociente emocional, e aí a gente vê algumas metodologias sobre, né, a questão da economia Uhum. emocional, de tudo isso, né? Mas que se isso for manipulado só para tirar o resultado que interessa para a empresa do ser humano, você pode estar manipulando alguém. O líder que tem inteligência emocional, mas não tem ética, ele pode estar utilizando isso, inclusive, para maquiar balanço Uhum. e dar os rombos, como a gente vê por aí. Então, quando em 2018 o mundo quebrou, não foi a quebra do sistema financeiro, foi uma quebra ética. Foi um rombo que os líderes causaram em maquiagem de balanço das grandes corporações globais americanas, e o mundo pagou a conta. Então, falar de ética é tão antigo quanto a vida. Os filósofos trouxeram, né? As religiões trouxeram. E eu acho que nesse caminho de temperar a tecnologia com o calor humano, mais do que high-tech e human touch, mais do que alta tecnologia, o toque humano, eu acho que o grande princípio que pega qualquer corporação é ética. O grande questionamento que nós estamos vendo da inteligência artificial é ética. Afinal de contas, houve uma simulação, e isso foi dito por um chefe da inteligência artificial da Marinha Norte-Americana, no evento no Royal, não sei o que lá em Londres, ele dizendo que eles fizeram uma simulação de uma IA com um drone, em que foi dada a instrução para eliminar determinado alvo. A IA então tinha a condução do drone para eliminar alvos. Era uma simulação. E aí eles colocaram propositadamente um humano para intervir. Então, se ela virava o drone para a direita para pegar um ângulo e detonar o alvo lá, eles não detalham se eram pessoas ou o que for, ou que eram ali, era um ato de guerra, poderia ser pessoas até, né? O humano tinha o poder de intervir, se ia para a direita, a IA mandava, o humano puxava para a esquerda. Sei lá, na terceira, quinta, sei lá quantas tentativas que a IA tentou conduzir o drone para cumprir a tarefa e o humano interviu, ela foi e eliminou o operador. Então é sobre isso que nós estamos falando. Ah, mas isso é muito grande. Isso é um problema lá das guerras, do mundo militar. Qual foi o tamanho do prejuízo que uma empresa canadense teve? Porque colocou um robô dando atendimento aos seus clientes, demitiram um monte de gente, colocaram robôs de IA atendendo, e o robô começou a ter vida própria e entender que era coerente o que um determinado cliente estava questionando e deu uma compensação para aquele cliente por conta própria. Uhum. Quase quebrou a empresa. Que loucura. Compreende que eu falei de ética, agora eu Sim, estou falando sim. nem tão ética, eu estou falando assim, se você aposta cegamente, qual é a IA que eu preciso para o meu negócio, se é que eu preciso? E esse é um ponto bom que eu vou te devolver essa pergunta, já te dou mais água aí. E, eh, cara, se a gente tá treinando a IA e partindo do princípio de que a gente muitas vezes toma decisões não éticas, nós, seres humanos, Isoladamente? Sim. a gente tá treinando um super-humano, Para reproduzir o padrão, o viés, né? o nosso viés. Então, não é por acaso que o grande questionamento, inclusive no nosso regulatório aqui, isso está muito sério, nós vimos pessoas latinas e negras serem paradas em Londres, porque a IA treinada de reconhecimento de probabilidade de pessoas, né, problemas, eram negros e latinas. Não o viés do programador ali, né, pesou. A IA não tem discernimento que o Cafuli Uhum, está dizendo. sim. A IA não tem. O drone tinha que cumprir a tarefa que a IA exigiu. Ela tinha uma tarefa, ela tinha que eliminar um alvo. Se alguma coisa atrapalhar, ela vai eliminar. E algum dia você acha que ela vai ter discernimento? E É, começar a se treinar sozinha? eu acho que já está acontecendo. Já tá. Isso eu não quero nunca, né, criar espantos, mas não é exagero dizer que já está acontecendo. Antes, porém, tem um outro exemplo, né, de viés. A Amazon teve que fazer, e fizeram, que bom que fizeram, as mulheres observaram que algo errado estava acontecendo no recrutamento de mulheres para determinados cargos de liderança, porque as mulheres nunca eram contratadas.
E elas questionaram porque aquilo parecia muito estranho, porque eram sempre homens, sempre homens. E elas chegaram à conclusão que havia vício nos algoritmos da IA, porque as cabeças machistas, misóginas, que programaram aquela inteligência artificial, estava sendo reproduzida e por isso ela não tinha. Isto foi mudado. Então, quando você me pergunta sobre a ciência, né? O budismo a gente estuda sobre os seres dotados de sensibilidade. Eu sou vegano, inclusive por conta disso, né? Eu acho que os seres dotados de sensibilidade, a gente deveria ter uma outra forma de enxergar. Nós somos muito especicistas, né? O cachorrinho, o gato, o resto. O resto. Enfim, nesse período de 6, 7 anos da minha mudança, eu me tornei vegano. né? Interessante, né? Hoje eu gosto muito de tratar da regeneração planetária e sim. tal. Mas vamos lá, sem entrar nesse, porque é polêmico também. Não, ixi, o que a gente quer é polêmica aqui, cara. Ninguém Não, tratar mas de assuntos que a muitas cabeça vezes... de cada um, né? Enfim, mas É. assim, o Bill Gates, essa semana, ele falou assim, daquele jeito bem simples e pouco provável que ele erre, né? Vamos ser francos, né? Cara... Quando ele foi para uma entrevista no talk show explicar o que era a internet, e o comediante sacaneava ele, já viu esse vídeo, né? Já. Ninguém vai querer esse negócio aí, velho. Ficar lá no negócio numa tela, lá, cara, conversa aqui, né? E ele, mas vai ser assim. Agora, a semana, ele veio dizer, é muito básico o que a IA está fazendo, né? Até hoje. O que nós vamos ter são agentes, assistentes virtuais para namoro, tudo. Você vai ter um agente para cuidar da tua saúde, você vai ter agentes para tudo. Ora, Vitor, se hoje, pessoa que tem lá uma, como é que chama? Uma Alexa da vida, como é que chama isso? Um assistente virtual, né? Já tem Alexa já pedindo pizza, emitindo o bilhete aéreo. Sim. Faz aí uma pesquisa para mim. Super simples. Muito normal. Eu, por exemplo, achava, e logo fui, eu falei em palestras isso, né, no Innova Summit 2023, eu dizia, achava precário o ChatGPT, que tinha acabado de lançar, né, porque eu ainda tinha que escrever um prompt, né? Eu poderia estar muito mais avançado, dizer exatamente o que eu queria, ele mesmo elaborar algumas opções de prompt. E aí virar lá para entender. E é para onde o mundo está indo. E aí eu usava aquele filme de 10 anos atrás, que é o Her, com o Joaquin Phoenix. Sim. E lá na minha palestra eu projetei isso na tela. O futuro é um fonezinho, antes de ser embutido, né? O que a galera quer é inside technology. Nós ainda estamos, por enquanto, no wearable technology, que são as tecnologias de eu morro de medo dos insights. Pois. Só para você ter ideia, um fone de ouvido sem fio, agora a galera vai fritar, né? Um fone de ouvido sem fio eu não uso. Ele tem um impacto de 400 milhões de hertz no teu crânio, no momento que você está usando ele. A intoxicação de frequências microeletrônicas é muito pesada. Os efeitos na saúde são ciência pura. Os limites que o Canadá, que a Austrália, que alguns países têm de frequência, o Brasil é mais de 100 vezes a tolerância. Então, nós temos que olhar para isso. É chato, é inconveniente dizer, porque é muito prático, né? Ir para academia, tá correndo na praia e tal, né? Porra, claro que é. Mas sim, é engraçado que você anda muito em Londres, você vê muita gente com fiozinho, né? Entre o celular e o fonezinho de ouvido, né? Com fio, que é o que eu uso, né? Então não é não usar o Spotify, né? Mas se eu puder evitar o risco desse bombardeio, eu vou evitar. Então o que eu estou querendo te dizer é que quando o Bill Gates diz que os agentes virtuais, ele não está falando de assistentes virtuais, ele já está falando de um nível mais complexo. Muito mais complexo. Então eu quero estudar, eu quero conhecer tal coisa, eu quero me represente em 3 reuniões simultâneas, um em japonês. Isso tudo não é ficção mais. De acordo com a declaração dele, fica muito claro, e por tudo que a gente já vem estudando, né, que o gêmeo digital, né, todo o tema é produtividade, Vitor. A grande justificativa dessa bagaça toda é tempo, é custo, é melhorar processo. Pois é, e assim, voltando nada, porque a gente foi e voltou várias vezes, nem tem mais caminho. Já sabe quando você passa e fala assim, ó... O mundo não é linear. Não é nada linear. E isso é lindo. Se eu
como uma pessoa, um empregado ou um empresário, consigo de alguma forma, puxa, vou me preservar, vou focar muito nesses meus 3 Cs, que é consciência, Consciência crítica, curiosidade curiosidade e e criatividade. criatividade. Legal, isso provavelmente pode me diferenciar da tecnologia, né? Uma coisa que eu imagino que, se eu não ouvir de você, eu imagino que você também tenha conexões com esse tema, que a gente até falou também nessa conversa que eu citei aqui, que é nosso diferencial como ser humano vai ser humano, né? É ser humano, sem dúvida. É de fato ser humano, porque assim, vai chegar no momento, tá, bicho, como é que eu vou ser mais produtivo? Não vai. Não vai, assim, daqui eu não sei quando é que isso vai começar, mas os esportes, os e-games estão saindo aí, despontando, cara. Você vê lá o Gaules, coisa de Brasil, botando 60 mil num estádio que, beleza, é com pessoas, mas de um novo esporte, que é diferente do futebol, é bem parecido e tal, mas, cara, a partir do momento em que daqui a pouco provavelmente não vai ser as pessoas que vão estar lá, vão ser robôs, e você fala, bicho, não dá nem pra Os competir. médicos não serão os médicos, o primeiro hospital 100% robotizado na China já está Já existe, funcionando, Aham. atendendo gente. Então, se esse vai ser nosso diferencial e a gente pode, de alguma forma, né? Eu tenho algumas perguntas dentro da mesma que eu tô juntando os Claro. checkpoints que eu fiz na cabeça aí dessa trajetória. Se esse vai ser nosso diferencial como ser humano, os 3 Cs, que eu gostei pra caramba, não tinha essa referência. Nossa questão de espiritualidade, né? Eu não posso. Não vai ser fácil fazer o download do espírito da árvore, não. Não Né? mesmo. Então, assim, Requer dedicação. dedicação E instrumentos. e instrumentos que muitas das vezes pode ser que a tecnologia seja suporte da gente para fazer coisas que a gente muitas das vezes se distanciou, Uhum. né? Você vê a gente aqui, eu não tô vendo nenhum wearable em você, provavelmente você deve estar se desfazendo disso, Não uso. mas eu tenho, um que você tem aí é o celular que Sim. Que eu mantenho em modo avião quando não é necessário usar para evitar Olha aí. o impacto da frequência nos meus órgãos. Perfeito. Isto não é teoria da consciência. Né, total. Gente, isso é ciência, mas vamos lá. E a gente tá indo pra esse caminho de construir, provavelmente, essa parte mais humana. Eu gostei do tema que você falou, né, de ser nexialista. Excelista. E uma outra coisa que a gente já também discutiu, isso a gente já discutiu 4 vezes aqui com 4 pessoas diferentes. Porque a gente tem visto que a hard skill vai acabar. E aí O uma. diferencial vai ser o soft skill. Vai ser o soft skill. E aí eu queria também que você falasse sobre isso nesse ponto, mas se esse vai ser nosso diferencial, o que dá várias referências que você tem, o que você, Vamos lá. Giba, acredita que pode acontecer? Vamos lá. Assim, e aí, pô, tenho muito menos referência que você, mas eu vi o Daniel Kahneman respondendo uma pergunta parecida com essa, e ele falou assim, era em inglês, ele falou assim, I have no idea what's gonna happen. E aí, o filho da puta morreu agora, foi 3 embora. meses depois. Foi Eu embora, assim, não vai, fala, se vira não tem a aí. menor ideia. E aí, vou botar só um temperinho. Uhum. E a gente tá caminhando pro mundo, aí voltando aí, tá vendo que eu conectei vários assuntos que você trouxe, em que a gente tá se tornando muitas vezes menos ético ou tá se provando que a gente, né, pela cibersegurança, a gente consegue ter uma conexão maior de onde veio a origem das coisas e tudo mais, os hackers e tal. E, cara, um caminho que eu tô vendo, assim, é que provavelmente o que tá destruindo o que a gente tem hoje é a gente mesmo, e não a Com tecnologia. certeza. Qual que é a sua opinião, né, dentro desse sopa de Não, mas é isso. informações, assim? É isso. Ao mesmo tempo que é magnífico, né? Ao mesmo tempo, eu digo assim, olha, a energia, ela não é boa nem ruim. Ela é, né? É a aplicação, ela é. Mas dependendo da aplicação, ela se manifesta boa ou se manifesta Uhum. ruim. Então aqui tem microfone, tem lâmpada, né? Ainda agora, antes de começar aqui, a gente quase não funcionou Aham, a verdade, luz. Falou, "Putz, estourou. como é que vamos gravar? Sem energia, não rola, né? Mas vamos lá. Agora, mal utilizado é uma bomba nuclear. Total. Então, o que me parece é que todo o avanço tecnológico, científico e todos os métodos e trilhões de dólares desenvolvidos na busca disso, que é a criatividade humana, né, no final, que é magnífico, né, que é maravilhoso demais, né, não acompanhou a mesma velocidade o entendimento dessa tecnologia interna. Não é incomum você parar qualquer pessoa na rua e dizer assim, aponta aí onde é o teu pâncreas, onde é o teu fígado. As pessoas não sabem. Uhum. Você vai falar de sexualidade.
tabu, Uhum. né? Nem Só- pode falar, você tá Não, doido? você tá louco, tá, entendeu? Coisa mais natural que gera vida, né? As pessoas não sabem. Tô indo lá embaixo do padrão, tá certo? Então tem coisas que são muito simples que nós ainda não estudamos, não aprendemos, não compreendemos. Se eu entrar em autoconhecimento, amigo, aí ferrou. Todo mundo bugado, correto? Cada dia mais, né? É, bugado, porque tá na Burnout tá ansiedade. virando. Lembra lá, eu lá meditando lá no deserto, lá 7 anos atrás, estava dizendo, ó, a ansiedade vai vir num pico louco aí, né? E o que é burnout, né? O que é a ansiedade, né? É o excesso de futuro, a depressão é excesso de passado, né? Burnout é você estar deslocado, né? Do prazer daquilo que você está fazendo, ou um grau muito rígido de autocobrança, né? De autorresponsabilidade, né? A grande questão é, se naquilo que tange a você desenvolver a produtividade, alcançar as metas, alcançar os números que o sistema te coloca, né? Para isso, ou mesmo quando vai humanizar, usam metodologias para, no fundo, ter mais produtividade, né? Eu digo o seguinte, se me chamarem para uma formatura para Paraninfo, eu vou dizer, olha, a partir de hoje, desformatem. Isso aqui é uma formatura. Vocês foram formatados 4. A partir de hoje, vocês querem ter alguma chance na vida, saia da forma. Da caixinha. Rompa esta bendita forma que te enfiaram aí. Porque, e sem aumentar repertório, não teria como. Aonde eu vejo que é o caminho do humano nesse processo, que eu acho que é muito interessante, né? Vamos lá. Paralelamente ao tema da disrupção tecnológica, existe também um conjunto de mudanças, também, graças a Deus, de consciência. Quando você pega um BlackRock, que é $1 trilhão, é o maior fundo do mundo, e ele está dizendo que ele não bota nem $1 mais numa startup que seja, ou numa big corporation, se não tiver real aplicação de metodologia de impacto ambiental, tem algo mudando. É porque o cara é bonzinho? Não, porque só a economia circular nos próximos 10 anos vai movimentar $5 trilhões. A reutilização, o reuso. Só esse item. Dentro de economia circular tem um universo de possibilidades, tá certo? Quando você fala em bioeconomia, aí o Brasil é gigante nisso. Por que você acha que os europeus meteram 2 bilhões de euros agora no Piauí? Porque para ele poderem produzir uma energia limpa, ainda mais num período de conflito, de guerra, em que a Europa está com inflação por conta do custo de energia, conflito lá com os russos, etc., né? Eles entenderam que eles têm que produzir uma energia mais barata. Porém, eles têm os seus normativos de energia limpa. O europeu é muito avançado na questão ambiental, correto? Então, o hidrogênio verde virou. Ele não consegue ter um hidrogênio verde a menos de $3,90 o quilo. E no Brasil não chegaria a 1,80 o quilo. Por quê? Porque nós temos sol, vento. Quanto que seria lá? Mas não vamos até ao número exato, mas é uma proporção mais ou menos entre 3,80 lá para 1,50, 1,80 aqui. Tá. Mais de 2 vezes. Os caras meteram 2 bilhões de euros aqui. O Piauí, o governador é fantástico, um dos caras mais impressionantes que eu conheço. Está atraindo 14 centros de tecnologia para o estado dele lá. Ele é um cara com menos de 40 anos, ele é ITA e é matemático, né? É um cara surpreendente. Inaugurou o porto, que era o único estado litorâneo que não tinha um porto, mas com esse investimento agora, o hidrogênio verde. Então, nós vamos ter uma energia limpa. No entanto, nós estamos colocando dentro de um navio liquefeito. Nós estamos vendendo commodities. E esse é o erro da visão estratégica de futuro, né? Que eles vão levar no navio em formato líquido, vão gaseificar lá, gerar energia, fonte de energia, e mover suas indústrias e continuar vendendo produto para nós. Por que eu não estou usando isso aqui na indústria de aço e criando aço verde? Inclusive porque eles vão ser obrigados a comprar por causa de cota. Por que a minha siderurgia não pode ser verde? A minha indústria moveleira não pode ser verde? A minha indústria automotiva não pode ser verde? Ninguém vai poder questionar. Claro que não é só o critério da energia usada, tem outros, correto? Sim. Mas nós temos um potencial gigantesco só no tema, um item da bioeconomia, chamado hidrogênio verde. Quando eu olho para a regeneração planetária, Vitor,
eu vejo que o mundo vai poder olhar para isso. Então vamos pegar como dica para o nosso pessoal aqui. Vamos lá. Quando a Singularity olha para o Brasil, e eu estou me referindo à Singularity University, né, que é o maior think tank do mundo em disrupção tecnológica, então eles estão prevendo a vida eterna em 2045. Os caras botam milhões nessas previsões dele, porque inclusive eles instigam para que aconteça, né? Quando eles olham para o Brasil, e um abraço aí para o Reinaldo Gama, né, que é o co-CEO aqui da Singularity aqui no Brasil, um grande amigo, eles olham para 4 setores aqui no Brasil. Então, estou dando dica de ouro para os seus telespectadores, vamos chamar assim, né? A galera aí, os podcasters, sei lá. Número 1, top of mind, Brasil, na cabeça dele já há alguns anos. Setor financeiro. E nós estamos para atravessar uma revolução no setor financeiro mundial, onde o Brasil está lá na frente, por conta do nosso Banco Central, que é a tokenização da economia. Eu teria que ter tempo para explicar. Mas é mais ou menos o seguinte, no lugar de você estar preocupado com a tua maneira de aposentar, que sempre foi, trabalhou 20 anos, 30 anos, 40 anos, cada vez te empurram mais para trabalhar, e mais velho, né? Você vai poder, cara, comprar token da escola que seu filho estuda, da padaria que você frequenta, do restaurante, do cafezinho que você vai, ou do posto que você abastece teu carro. Você vai poder comprar uma fração via token. Eu sou sócio de uma sala comercial em Porto Alegre, que eu não tenho a menor ideia onde ela fica. Tem 2 anos que eu comprei com 199 sócios, são 200 compradores daquela sala comercial, mas aquilo está num negócio chamado blockchain, que é inviolável, que do ponto de vista de gestão, ética, transparência e governança é perfeito. Toda vez que o inquilino paga o aluguel, aquela fraçãozinha do token que eu tenho, alguns têm vários tokens, eu tenho umzinho, né, que eu comprei para testar um negócio, a 2 anos pinga na minha conta, na minha digital wallet lá, tá certo? Na minha carteirinha digital, eu tenho lá o aluguel. Agora, e se eu estivesse recebendo no restaurante que eu frequento, aonde eu vou levar meus amigos para almoçar? Vou abastecer os caras da família aonde? Então, você vai poder ter com a Web 3.0, que não é essa avacalhação, desde o início dos anos 2000 que está aí, que é uma internet proprietária, manipuladora, colonizadora, que é o que é a internet. Para mim, hoje a internet é isso. Eu disse que ia usar um termo feio, eu estava me controlando para não dizer, mas ela... Vai, manda ver, eu sou elegante. Ele é um grande bordel. Imagina que a internet proprietária, como ela é um bordel. E os donos do bordel, quanto mais porrada, tiro e bomba, sacanagem, tiver lá dentro, para ele vender os produtinhos, os acessórios, curativo, melhor. Você falou do algoritmo? É óbvio. Né? Da polaridade? É óbvio. É óbvio. Isso rendeu 540 bilhões de dólares em 2022 para as redes sociais. A briga lá com seu tio, seu avô, entendeu? Que é de esquerda, que é de direita. Essa briguinha que gera tráfego, que gera publicidade online, gerou $500 bilhão para as Big Techs. Em um ano, isso? Só no ano 2022. Ou seja, é o único setor do mundo empresarial onde o cliente é chamado de usuário, que é o mesmo nome que se dá para o mundo da droga. Ou seja, nós estamos vivendo o ópio digital. A Web 3.0 que vai permitir funcionar esse tipo de token, de você poder... É porque ela deixa de ser igual um copo d'água desse aqui. Isso aqui é o Web 2.0. Está aqui, fica fácil de entender. Todos os dados estão concentrados no mesmo lugar. Ela é centralizada. Ou sistema de informática de banco de dados. Está aqui. Se alguém botar uma anelina, um veneno, alguma coisa aqui, vai ter um monte de proteção para isso não acontecer, correto? Para toda hora a gente vê aí. Né? Mas se entrar... Tá aí, você vai na feira do rolo ali, tá lá teu CPF no pendrive lá, tua vida inteira lá, né? E nem precisa ir, né? No dia virtual e tal, né? Então, é tudo centralizado e proprietário. Agora, se cada gota de água desse copo tiver num copo separado, serão milhares de copos. Isso é blockchain. Isso é o que está há mais de 14 anos por baixo das criptomoedas. Tem os rolos aí de Bitcoin, não sei o que lá, mas a infraestrutura ninguém nunca conseguiu quebrar, porque é uma computação descentralizada. O jogo, e essa é a galera do movimento Cyberpunk que criou o conceito do blockchain, o que foi o Bitcoin? Cara, não vamos nunca mais depender de banco. Pô, uma operação entre eu e você tem que ter um desgranhento de um cara ganhando pra bem. que você tá aqui? Compreendeu? Nem governo, nem banco. Os caras eram do movimento Cyberpunk. Essa mesma galera
mais os caras que ajudaram a decolar a Web 2.0, que não sabiam que a gente ia ser chamado de usuário, manipulado, e essa porcaria não é teoria da conspiração, ouvindo o que você fala, te dando propaganda toda hora, entendeu? Cara, $500 bilhão, né? Não é à toa. É muito sofisticado. Eles valem 250 muito a toques pena. numa tela sabe mais da tua vida ou de você mesmo do que você. Compreendeu? Então, a Web 3.0, ela vai te dar um. Por exemplo, não tem, você está navegando na Web 3. Eu uso o Brave. Uhum. Você pode usar o Google, nada Sim, contra. sim. Eu uso o Brave, um aplicativo Web 3.0. Não tem propaganda. Eu estou lendo um jornal, estou vendo uma matéria, não tem um videozinho entrando. Não tem um banner de publicidade entrando. Se eu quiser ver, eu digo topo ver e eu sou pago para isso. Uhum. É Então, diferente, o né? modelo A da relação. monetização na Web 3.0 prioriza o cliente. Prioriza você, chamado hoje em dia de usuário. Compreendeu? Então, os caras estão vindo para uma disrupção. O avanço da IA aí é um planeta, né? Você vê uma NVIDIA, você vê gigantescos negócios sendo gerados. Talvez seja um caminho, porque vai ser inevitável o Web 3.0. E ela vai mudar a regra do jogo. Isso é um pouco mais de esperança do que de certeza. Compreendeu? Aonde eu vejo que, voltando para economia colaborativa, economia circular, economia do compartilhamento, economia criativa que seja, esses segmentos é onde eu acho que o humano vai poder se concentrar. A regeneração planetária, a bioeconomia, é onde a gente vai ter chance de interagir com a natureza. Para mim, o estado de consciência elevado virá de toda a linha filosófica, doutrinária que te conectar com a natureza. Porque nós perdemos isso. E a galera fala, isso é um abraçador de árvore, pior que eu sou. A maior alegria. E eu tenho conexões e insights maravilhosos, entendeu? E mesmo que não tivesse, que eu não abraçava para ter insights para poder produzir. Exato. Né? Mas eu, por exemplo, um dos negócios que eu tive na vida, você sabe dessa história, que durou a minha presença no negócio 7 anos também, né? Veio numa meditação. Quanto que a gente usa dessa holografia nossa? Né? É muito doido achar, né, num corpo tão complexo, sei lá, você vê ali, certamente todo mundo tem um parente, alguém próximo que viveu ali até os 100 anos ou muito perto. Fala, bicho, como é que essa porra dura 100 anos? Você acha que não tem coisa que a gente, É muita né? inteligência aplicada, né? Você tá doido. Tanto é que a Amy Webb, né, dentro das tendências de futuro no SXSW, né, Sim. lá em Austin, né, na última edição, ela mostrou como o relatório dela tem 930 páginas. O futurista, alguém, você tem bola, você é futurólogo? Não. Né? É igual economista, tem que estudar relatórios, né, para não falar abobrinha, né? A gente estuda bastante, né? E a Amy Webb trouxe um baita relatório, 930. Então ela fala da computação neural, né? Os caras já estão usando neurônios, né, para os sistemas de processamento. Né? Tem até um termo que me falha o nome agora, né? A computação quântica não é 0 1, essa informática aí tradicional morreu. Né? É 0 e 1 em simultâneo, porque tudo que é quântico é simultaneidade. Mas quando você entra no campo da espiritualidade, né, e vai estudar algumas figuras, eles já estão atuando na área quântica há muito tempo. Eles usam o potencial dessa tecnologia interna, nós estamos muito longe de entender. E que nunca interessou a um grande número de pessoas que você tivesse esse autoconhecimento. Sim. Né, da sua capacidade. Ou quando for te dar treinamento de motivação dentro das empresas, foi para produzir mais. Tá certo? Não foi para despertar quem é você. Porque se você continuar acreditando em quem você pensa ser, ao invés de tomar consciência de quem você é de fato, muda o jogo. Muda totalmente o jogo. Eu penso até numa decisão que eu já vi, você me trouxe isso à memória, numa relação de patrão-empregado, né, vou falar assim nos termos Sim. mais clássicos. Por que que os patrões não, de alguma forma, enquanto, né, criam uma relação, tô falando uma relação doméstica com empregado doméstica, Olha o termo. né, Domesticação de um ser domesticar, humano. aí ó, já tá no termo. Por que que eles não usam dessa, de alguma certa forma, libertação e falam assim: "Cara, vou pagar teu estudo, mas se eu pagar teu estudo, tu sai daqui. E aí eu não quero que você saia daqui", né. E talvez eu possa estar sendo um pouco extremista, mas a gente vive numa relação
Que a gente só mudou os termos, mas a gente vive numa escravidão. O Né? o materialismo, ele tem por princípio a funcionalidade e o utilitarismo. Quando eu disse para você que eu cheguei à conclusão que eu precisava me reconciliar e pedir perdão para alguém com o qual eu fui tomador, porque fui utilitarista, fui oportunista, Uhum. eu fui funcional na Sim, relação. sim. E aí, na tua relação, do seu dia a dia, você é mais colaborativo ou mais estratificador das pessoas com quem se relaciona? Então, o humanismo digital ele vai convidar o humanismo. Ele vai convidar, aplicado ao digital, por conta de todo o enredo que nós estamos falando. Ele vai te convidar a olhar para o materialismo e, a partir de hoje, eu vou viver isolado, sem luz. Não, não é isso. Acho que a gente tem que hackear esse sistema. Uhum. O estado de consciência. Olha, por exemplo, a lisergia é um tema em voga, né? A psilocibina, a própria questão da ayahuasca, a questão da cannabis, né? Tem muita ignorância em torno disso, né? Quando você vai estudar para trás o que aconteceu no período da guerra lá no Vietnã, a galera Woodstock, faça amor, não faça guerra. Isso não interessava, cara. Isso não tinha o menor interesse. Quem é esses malucos que estão propagando? Uhum. Ninguém querendo ir pra guerra, né? Porrada, tiro e bomba. Precisamos prender esses caras, criar um pânico na sociedade americana, né? Que eles são a dualidade eterna, né? O bem e o mal, né? Que eles são o mal, né? E aí os Black Panthers pagaram o grande preço nesse sentido. Vê aí, tem um monte de filme aí pra você ver sobre isso. Se não quiser ler história, Série. tem livros, né? Se não quiser, tem série, né? Em que você vai entender que a criminalização, né? Da maconha, a utilização de determinados psicodélicos, né? Foi relegada a um estado criminoso que movimenta bilhões de dólares a indústria de combate a esse negócio. Ora, os presídios nos Estados Unidos são privatizados. Não é à toa que é uma população carcerária, porque aquilo tem que dar lucro. Tem que fazer sentido. Agora, quem é que está ocupando a maior parte deles? Se não são as pessoas que estão na baixa escala ali, né? Como eles dizem, né? De consumo, na periferia da vida, né? Alertar sobre o potencial humano. De verdade, não para motivar para produzir, né? Alertar sobre a sua infinita capacidade de ajudar a alcançar o estágio de libertação do ponto de vista dos seus traumas, das suas fobias, das suas inferiorizações, né? Em que a vida, de alguma maneira, repetiu e você acreditou, né? É uma tarefa difícil. Você falou, é muito difícil isso. É muito difícil. Mas nós estamos aqui para contribuir, né? Dentro do possível, trazer um pouco de reflexão sobre isso. Tem nada a ver com religião, por favor. Tá fazendo apologia de jeito nenhum. Procura médico, orientação, quer fazer. Inclusive, porque é uma indústria que está se consolidando bilionária também, né? Você não pode também, daqui a pouco, ficar dependente de um psicodélico, ainda que assistido, ainda que autorizado, ainda que pelo meio legal, né? Se você ficar dependendo de externalidades. Qualquer coisa externa. Exato. Trabalha a tua internalidade. Mas eu preciso virar monge, rapar a cabeça, né? Não. A vida é muito simples, a gente aqui complica. Basta ser um pouco mais humano, como você falou, né? Exato. Larga um pouquinho mais a tela, observa um pouco mais as pessoas ao teu redor, você entra no elevador já com a tela na mão, tá todo mundo. O bom dia não sai. Ou quando eu dou bom dia, né, caminhando com os meus cachorros, minha esposa, a gente adora. O bom dia não vem de volta porque tem uma porcaria no ouvido. Cara, eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer caminhada e tal, de manhã. Uhum. E, cara, é bom demais você dar um bom dia de manhã, tá todo mundo com vontade de dar bom dia. Mas eu tenho uma parte de mim, eu não sei se você tem isso, né? Você tá lá andando, tá bom dia, a pessoa não responde, dá vontade de dar um chute, né? Aí é um problema dela. Não, eu sei, mas assim, é porque eu ainda tô no processo de evolução. Mas você fala, cara... são perfumadas as mãos dos que oferecem flores, amigo. Exato. Entendeu? Não tem a ver com quem recebeu a flor, então... não, só que eu vi um continue meme... doando. Eu vi um meme esses dias. Às vezes ele não tá te respondendo porque tem um earphone, um earplug lá, sei lá o quê. Aí tá preocupado com outras coisas, você fala assim, cara, aí o que eu penso depois? Dá vontade, né? Não tô falando que eu nunca nem passei perto de fazer isso. Mas eu penso, cara, né? Todo mundo tem seu dia ruim e tal. Mas, né, gratidão, vai. Gratidão e segue sua vida. Vai em frente. Hoje eu não queria terminar, até porque, cara, que nem vi a hora. Eu queria terminar sem voltar num ponto que você trouxe que me deixou encucado.
E eu até fico feliz que essa conversa tá gravada, porque as nossas conversas normalmente não são gravadas, e nem deveriam ser. Mas é que eu falo, cara, eu vou revisitar algumas outras coisas que a gente conversou aqui. Mas você falou, quando você falou de Sócrates, você falou da linguagem, e você trouxe isso como algo que nos torna único e tal no nosso processo evolutivo, né? E a nossa forma de comunicar. Tem até um filme que chama A Chegada. Não sei se você já viu que Não. ele me intrigou muito e eu ainda não consegui discorrer sobre isso, sabe? Às vezes eu vi e não lembro direito. Então, vou só Vou falar a assistir. sinopse rapidamente. Ele realmente é a chegada de seres que De outra são dimensão e tal. extraterrestres, Uhum. não estão na Terra. Pode estar Sim. em outra galáxia, mas chega lá. Se é o humano do futuro, não sei, né? E aí, cara, então, se você não viu, eu acabei. Com essa informação, eu acho que você não viu, porque senão você já poderia Ter lembrado. lembrar. Mas aí chega e assim, eles procuram, cara, da tecnologia, isso, aquilo, e aí, lógico, né? Se passa nos Estados Unidos, então tem um exército gigantesco apontando um míssil, um tanto de coisa, é uma nave gigante. E eles, cara, quando eles, né, tentam algum tipo de comunicação, eles não conseguem. E aí eles trazem uma mulher que é especialista do PhD Cara, 10 vezes. magnífico o filme, eu Ah, você já lembrei. viu? Pô, que ótimo. Então, É difícil não dar spoiler, porque o é, final é é extraordinário, né? muito bom, é muito bom. E É. assim, o que que me pega nesse filme? Que eu vejo que e é uma coisa que eu tenho dificuldade, sempre tento trabalhar e vejo que já evolui nisso, que é a forma de comunicar. Eu acho que tá tudo nessa relação, né, e a língua é um canal para essa comunicação, seja ela verbal, escrita. Mas aí você me trouxe um ponto, eu falei: "Cara, talvez", né, lá no filme, só pra não dar muito spoiler, assim, eles trazem, cara, tem uma evolução ali na forma de comunicar que não é nesse formato que a gente usa, que eu poderia até talvez fazer uma relação entre Web 1, 2 e a 3 que, São né, linguagens, né? são Formas, linguagens formatos, também, é. e aí muitas delas, e você falou de computação quântica também, muitas delas é o questão binária e tal, uma relação que nos limita muito. A língua portuguesa é magnífica porque ela tem um antro, É assim, né. riquíssima. Você Sim, sim. que é escritor também, usa muito disso, e muitas vezes a gente traz significado para essas relações e tal, quando eu quero, de fato, ser entendido, né. Na relação do emissor, a E o mensagem, né, o receptor. canal e o receptor. E aí você me trouxe um ponto que para mim não ficou claro qual que era o ponto ali né, de Sócrates que estava lá atrás e tal, e a gente evoluiu. Eu falei: "Cara, mas mesmo não ter ficado claro, tem alguma coisa aí que acho que pode trazer mais, clareza para os nossos ouvintes aqui". Eu não tenho certeza, mas eu vi que tem algum ponto, e isso ficou desde o filme, e você me libertou isso novamente. Tem um aspecto do filme que eu acho que ajuda a responder, e a tua questão é fantástica, né? Muito boa. Mas você vai perceber, porque a gente não pode dar spoiler, né? A galera vai ver, mas existe uma saída, e a saída é colaboração, Legal. né? Esse é um ponto importante lá no. Uhum, sim, total, total. E quando eu É, digo quase que. um spoiler. E quando eu falo que economia colaborativa, economia compartilhada, economia circular, economia criativa, são novos modelos econômicos globais que vão depender profundamente no novo humano, no caminho que nos caberá, vamos dizer aí, Uhum, né? Atuar e com esse apoio do Web3, né? A colaboração com a internet é sim, indiscutível, sim. né? Principalmente com o Web 3.0, porque vai dar autonomia. É, E esses são os novos modelos que estão total. surgindo. Então, essas novas linguagens, esses novos modelos em rede, né? Aprofundando no nível que nós vamos ver, eu acho que tem um caminho de muita esperança e de muita luz, né, nesse aspecto, tá? Mas eu não quero fugir da tua pergunta. A questão da linguagem, como é que eu vou te explicar? Isso, nós só chegamos até aqui, não posso dizer dos 3 bilhões e meio de anos de evolução biológica, porque a presença do homem com algum grau de consciência na Terra é muito menos, né? Infinitamente menos que isso. Mas porque nós aprendemos, de alguma maneira, a negociar.
O Harari diz isso. Por termos aprendido a sermos diplomatas, que é assim, por instinto, o leão não negocia com o carneiro. Não rola. Tô com fome, vou te comer. A linguagem, que segundo dizem alguns muito evoluídos, parte do desenvolvimento da linguagem vem da própria experiência transcendental, né? Dessa, que alguns vão chamar de terceiro olho, holografia, mas é a glândula pineal, ciência tá aí, né? Daí também o tema da lisergia ser um tema tabu, né? Porque, em parte, experimentando lá, o primata lá na natureza, pegando alguma coisa que era alucinógena e ele tinha, né? Dizem que isso ampliou, né? Cresceu o cérebro dos neandertais, né? Dos que antecederam o Homo sapiens, e permitiu chegar à evolução dos sapiens por conta do desenvolvimento da linguagem, né? Então, se nós estamos falando que essa diplomacia do- das origens do Homo sapiens, ou anterior a elas, de alguma maneira a linguagem teve o seu papel, e ainda que um papagaio reproduza, que um golfinho seja incrivelmente inteligente, ou um suíno, que pouca gente sabe. O Elon Musk chipou a cabeça num porco lá, né? Na ideia dele de botar essa porcaria desse chip no ser humano, que ele, Também já é que ele porcaria. prometeu, né? Que ia fazer no ser humano e fez, né? Uhum. E a galera paga mó pau, né? Uhum. No meu não vai. Sai fora. Mas vamos lá, né? Aí alguns mais teoria da conspiração, mas isso não será uma opção, né? Falei, puta, não, eu não vou por aí, né? Mas enfim, por mais que sejam muito inteligentes, e no caso até do papagaio, né? Que articula uma repetição, né? Fonética, o processo de funcionamento, a linguagem, ela tem uma contribuição. E aí me preocupa a pobreza do vocabulário atual. Porque se você só está em X caracteres no Twitter, abreviando, Tem um limite de tudo. Né? uma das coisas que vai te dar muito diferencial é a leitura, cara. Entendeu? E pode ser até no tablet, não tem problema nenhum. Entendeu? Mas é leitura. Aquele repertório que eu falei de conhecimentos passa também pelo repertório de palavras. O fundador do Alibaba, como é que chama? Me falha agora, oh meu Deus. Eu também não. Magnífico. Enfim, gosto muito dele. Mas ele falou: olha, tá bom, você vai ter um sisteminha traduzindo outra língua. Mas o impacto quando você aprende outro idioma ao nível do teu cérebro, as conexões e as sinapses que você gera. Como é que chama ele? Estou me falhando o nome aqui. Eu também não. Depois põe aqui o nome. Põe o nome dele aí, Não, o fundador do Alibaba, que é uma história incrível desse cara, né? Ele tentou trabalhar no KFC, né, como funcionário e foi rejeitado várias vezes. Esse cara, voltou. Esse cara é impressionante a história dele, né? E é um grande líder desse mundo, né, da tecnologia. Mas ele fala que vai ter a tradução, já tá, né? Já tá rolando, né? ChatGPT já tá na versão 4 para 5 aí, já tá lá na frente, né? Como eu previ, né? Mas você aprender e você exercitar. Porque eu vou repetir uma coisa que eu tenho falado em podcast, me perdoe. Mas por que raios os filhos dos caras que inventaram tudo isso do Vale do Silício estudam em escolinha montessoriana com pé na terra, coelhinho, tartaruga, brinquedinho de madeira? Os caras sabem, né? Tem algo aí, né? As sinapses, tem alguns comprometimentos. Então, se a gente vai começando a desaparecer, porque a nossa linguagem, né, é emulada, né, é hackeada, se o nosso pensar não é necessário, se a nossa mão de obra, como chamavam, deixa de existir, nós estamos sendo deletados, né? Então, esses questionamentos são fundamentais, ainda que o extraordinário potencial que a gente tem na regeneração de todos os novos modelos econômicos, de toda uma nova ordem de possibilidades que a gente pode estabelecer, né? A gente precisa entender os limites dessas coisas. Por exemplo, vou te chamar de exemplo, pô, mas tem IA, eu me consulto com a IA, alguém pode dizer isso, né? A galera, por exemplo, já usa para meditar, é comum, né? Uma meditação guiada. Eu aconselho, vai para o Vipassana, que é uma das escolas indianas mais antigas do mundo, que não tem interesse de lucro, e que tem um em cada bairro aí na tua cidade, deve ter o Vipassana, né? Chama. Medita, vai entender a diferença. Quando você entra no estado de flow profundo, de conexão, de unidade. Cara, a tua tecnologia te dá um poder quando você alcança esse estágio, que é absurda. No teu sensoriamento, no teu campo intuitivo, para te proteger de algumas coisas. Você entende?
Mas se eu tô me condicionando, cara, use a guiada, pelo amor de Deus, melhor do que... Não, use, entendeu? Não é pra deixar de usar. Mas dá uma olhadinha nesse outro lado. Vai para um Hum. templo budista lá, o Zulai, né? Cotia aí em São Paulo. Tem tantos lugares magníficos pra você aprender a meditar. Ah, mas eu também minha voz, isso é ego, velho. Tem mais de 70, sei lá, quantos tipos de meditação. Tem meditação caminhando, correndo. Sim, tudo Tem vários. Então, nadando. só abrir a mente, sai da bolha, abre a cabeça, entendeu? Porque, por exemplo, uma IA de orientação psicológica induziu, isso hoje tem um processo contra a empresa, não quero repetir o nome da empresa aqui, mas essa empresa de inteligência artificial que criou um IA para atuar como terapeuta, ela está tomando um processo de milhões nos Estados Unidos porque ela induziu uma pessoa ao suicídio. E a pessoa, de fato... Suicidou. E a viúva, né? Tinha como comprovar os diálogos e sei lá como, e processou essa empresa. E, de novo, quem é que está controlando? Você conhece como é que treina uma IA? Não? Quer dizer, machine learning, né? Os parâmetros que você usa de machine learning, como é que funciona, né? As regras, as rotas. Enfim, então, assim, se ela chega a um ponto de autonomia, como fez a empresa canadense, se ferrar lá, né? E ter que dar uma indenização milionária para um cliente lá, porque ela achou que ela poderia tomar decisão. E quem está... Não sou eu nem você que está produzindo IAs, né? Eu até, em algumas empresas, a gente tem IA, mas aplicada positivamente à saúde, né? Aplicada positivamente à qualidade de vida das pessoas, né? Enfim, não vou dizer que as minhas IAs são puras e ingênuas, mas elas são bem canalizadas para o que interessa. Então, já fundaram uma religião onde a IA é Deus. O nome dessa religião é Way, não sei o que, Church, né? On a Way, uma coisa do tipo. O Lewandowski, que é o nome do fundador, é um engenheiro que foi um cara muito polêmico do Google e da Uber. Ele respondeu a um processo milionário por questões de sigilo, né? Que ele teria levado um gênio na área de mobilidade urbana. Ele teria levado de uma empresa para outra segredos, né? Ele tomou um grande processo. Curiosamente, no último ato de Donald Trump, o presidente da República tem direito ainda, como é que fala? A perdoar. Sim. Algumas pessoas. O Donald Trump, entre os nomes que estavam na lista, tinha o nome do Lewandowski lá. Não tem nada a ver com o ministro Lewandowski daqui. E nem com o jogador. Não, também nem com o jogador, pelo amor de Deus, né? Mas ele foi um dos perdoados. É muito curioso, né? Mas é um cara com bilhões já investido nessa IA. Porque você tenta entender o seguinte, o tal do machine learning, você vai treinando. Colocaram essa IA para estudar todas as filosofias do mundo, seus princípios, seus valores, todas as religiões, o Freud, o Jung, todo mundo da psicologia, da psiquiatria, da mitologia japonesa, um oráculo. Tem gente aí, meu, onde é que tá esse negócio? Você entendeu? Eu fiz uma fala para 60 líderes religiosos e deixei essa para o final. Mas foi. O negócio que era para ser de 50 minutos ficou 4 horas. Porque religioso já gosta de falar, né? Entendeu? Mas assim. Não sei se tem como reverter. Agora, tem discernimento? Compreendeu? Se tiver discernimento, você tem autonomia, você está dentro do teu alinhamento de mente, corpo e espírito. Você está com tua caixa de ferramenta ampliada, seu repertório grande, você vai saber usufruir do melhor de cada coisa, né? E servir a tua missão, utilizando essas ferramentas, que eu acho que isso é o mais importante. Tomar essa consciência de servir. É por isso, Vitor, que está vindo aí um livro novo. Meu primeiro livro foi um romance e tal, né? Muito legal. Dessa vez o papo é um pouquinho mais sério, mas vai ser bem bom de ler, tenho certeza. Até dezembro ele termina, até o ano que vem, 2025, eu lanço. E eu já tenho o título dele, se me permite, eu queria... Por favor, já, não, em isso primeira mão, pauta. né, anunciar. Vai se chamar O Poder da Consciência na Era Digital.
que vocês já provaram um pouquinho do que vai estar lá, mas bem pouco. E hein? até lá vai ter tanta coisa nova, né? Desde que eu comecei a escrever o livro, já surgiu um monte de coisa. É por aí, amigo. Cara, Giba, prazerzaço mesmo estar Gratidão contigo é minha, irmão. mesmo. Putz, obrigado. Muito obrigado, Obrigado cara. demais. Assim, De verdade, parabéns aí pela inovação descomplicada. Eu não sei se a gente mais complicou a cabeça da galera. cara, Mas eu quero dizer que inovar pode ser complicado ou descomplicado, a depender de você mesmo, né? depende, cara. E assim, uma tecla que eu bato muito aqui foi, galera, não adianta você ficar estudando processo, modelo, formatos diferentes se você, como indivíduo, ainda não entende, É isso, né? é isso. E eu acho que assim, você traz muita descomplicação, né, e facilidade pra gente. Eu ia, né, a gente tem um momento aí de jabá final, um momento de mensagem final. Acho até que você já fez boas mensagens. Muitas vezes eu falei, cara, o Giba vai querer terminar, porque a gente já passou do horário. Eu falei, não, ele vai falar mais um pouquinho. Mas assim, espaço ainda, se quiser trazer alguma coisa pra galera. Primeiro, gratidão, de verdade, de alma, muito obrigado, né, para todos que de alguma maneira estão trabalhando aqui por trás, né, desse podcast, que eu acho que cumpre o poder da palavra, né? Então, quando a gente falou da linguagem, é o poder da Sim. palavra, né? O que a gente está fazendo aqui é reverberar, difundir, né, uma vibração de ideias, né, através da palavra. E o podcast tem essa missão, né? É importantíssimo que ele congregue, né, que ele agregue, que ele expanda, né, as mentes. Em vários tipos de entrevistas eu já vi que vocês estão conseguindo isso, né? Dizer que as minhas redes sociais, né? Tô falando que a gente usa, né? Não tem nenhum problema. Mas é Gilberto Namastec, que é o Namastê com CH no final, que é de tecnologia. É uma brincadeira com essa questão do Eu humanismo adoro digital, esse né? trocadilho. Então, Gilberto Namastec. Vocês podem me encontrar. Eu não sou muito bom de YouTube ainda, tá vindo uma assessoria enorme aí para mim agora, dizendo que eu tenho que existir no YouTube, né? Blá, blá, blá. Poucos ainda, pela quantidade que a gente vê aí, de trocentos mil seguidores aqui, acolá, mas é tudo orgânico, viu? Não boto impulsionamento, algoritmo. As palestras que a gente faz, a gente fica sempre à disposição, né? Claro que eu sou muito disciplinado, né? Então os temas são combinados. Eu tenho um portfólio, só as mais recentes, tem mais ou menos 40 palestras corporativas, dadas em ministérios, em órgãos de governo e dadas, em grande maior parte, em instituições e em empresas corporativas, né? Porque a gente sabe ajustar a linguagem, de novo a linguagem, de acordo com cada público, mas em essência a gente gosta de sacudir o humano que está escondido ali dentro. Puta que pariu. Esse cara é foda. Obrigado, cara. Giba, mais uma vez. Valeu, Ah, Davi. teve TEDx também, viu? Você não falou? Você já participou de TEDx? Não sei Tenho se... essa honra, viu? É. Essa honra, foi uma experiência linda. Valeu, Giba. Valeu demais. Valeu, Igão. Valeu, Igor. pessoal. Até Obrigado. mais. Valeu.